Bom dia, irmão. Vamos estar começando mais uma escola dominical. Hoje, na verdade, temos visitas também do irmão Adenilson e da irmã Marta. Então, a escola dominical também vamos ter a presença de nós dois para poder ajudar-nos também nessa lição que vamos ter hoje. E vamos começar tendo uma palavra de oração. Convidar o próprio irmão Adenilson para esteja orando. Amado de Deus, mais uma vez nós queremos falar com o Senhor, expressar nossa gratidão porque nos trouxe aqui e aqui encontramos todos em paz e em segurança. Te louvamos, ó Pai, porque tens zelado da nossa vida a cada dia e assim nós te agradecemos por estar nessa manhã para mais um pouco aprendermos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que vai escutar essa lição para que possamos crescer espiritualmente na Tua presença. Abençoa o irmão que vai ministrar, que possa ser tudo na direção do Teu Santo Espírito. Nós oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, antes de passar a lição para o irmão Dória, vamos estar cantando o hino de número 21. Conheceis agora o divino poder desse sangue que Cristo verteu. Confiaste nele para receber sua graça e perdão lá do céu. Conheceis o valor de Jesus que morreu sobre a cruz. Confiais no sangue desse Salvador, pertenceis ao seu reino de luz. Desejais com ele todo dia andar, com Jesus que por vós padeceu, e quereis no seu amparo descansar, no valor da promessa que deu. Conheceis o valor de Jesus que morreu sobre a cruz. Confiais no sangue desse Salvador, pertenceis ao seu reino de luz. Subireis com Cristo quando aqui voltar, entre as nuvens para os céus receber. Estareis com ele no celeste lar, onde a paz, regozijo e prazer. Conheceis o valor de Jesus que morreu sobre a cruz. Confiais no sangue desse Salvador, pertenceis ao seu reino de luz. Irmão Dória. Bom dia a todos. É sempre um prazer para nós quando temos esta oportunidade de podermos discorrer assuntos tais como este, e digo que hoje é mais um dia de grande prazer da minha parte, também de agradecimento ao Senhor nosso Deus pela oportunidade, também pelo o que os irmãos têm confiado de nos dar a oportunidade. Nós também agradecemos aos irmãos por essa oportunidade. E hoje nós temos um assunto, mais uma vez, de suma importância para nós, que é
o assunto de como estar glorificando o Senhor nosso Deus nas reuniões. Parece que é muito simples, né? Tem demonstrado nos decorrer dos dias esta aparente simplicidade de estar realizando reuniões em nome do Senhor, mas quando nós separamos, né, as reuniões que glorificam ao Senhor e de reuniões comuns, né, ou cotidianas, nós conseguimos perceber que há uma diferença. E hoje, pela graça e pela bondade do Senhor nosso Deus, nos é dado esta oportunidade de nós estarmos tratando deste assunto, para que nós sempre, ao estarmos reunidos em nome do Senhor, que o nosso intuito ele seja realmente único, exclusivo, de estar glorificando ao Senhor. Porque quando isto acontece, nós temos esta predisposição, essa entrega ao Senhor, de estarmos o glorificando. Isto podemos usar aquela expressão do bate e volta, porque quando nós estamos glorificando ao Senhor, automaticamente nós estamos sendo beneficiados. E é com este intuito, né, que nós estaremos hoje falando sobre este assunto. E antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito ou escrito pelo nosso irmão comentarista, eu senti o desejo, e acredito diretamente que foi o Senhor que tem colocado isso no meu coração, de eu estar lendo alguns textos antes, não os textos que foi escolhido pelo irmão para estar falando sobre este assunto, mas eu percebo que é de suma importância de nós lermos esses textos antes, porque a nossa fragilidade de física, de conhecimento, de sentimento, às vezes nos desvia. E estes textos, eu particularmente tenho uma boa expectativa de que ele vai nos dar uma relaxada, vai nos dar um direcionamento. Se já o tínhamos, estaremos dando continuidade. Se ainda não tínhamos este conhecimento, eu tenho certeza que ele será um limiar para que daqui para frente nós estejamos bem mais, né, relaxados, bem mais tranquilos ao estarmos nos colocando diante deste assunto. O primeiro texto que eu tenho pensado, ele está registrado no livro de João, o Evangelista, no capítulo 4. Eu achei ele extremamente interessante, esse texto. Vamos ler ele para que nós tenhamos uma completa compreensão. Por que eu acredito que o Senhor me deu este texto? Porque muitas das vezes as reuniões elas são feitas de uma maneira comum, de qualquer maneira, mas o Senhor quer que nós façamos com consciência. E hoje a oportunidade de nós termos um conhecimento disto. Vamos fazer a leitura a partir do verso 22 até o verso 24 do Evangelista João, capítulo 4. Nos diz assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Esse texto é um texto que é daquele comentário ou daquele discurso ou um bate-papo, né, do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Isto que eu li foi o Senhor Jesus falando. Verso 23 e 24 diz assim: mas vem a hora
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Super interessante isso. Nós percebemos que sem conhecimento não vai haver a possibilidade de nós estarmos glorificando o Senhor nas reuniões. O outro verso é também um verso de suma importância, porque às vezes você possa estar perguntando, mas como é que é isto? Eu tenho que pensar muito, eu tenho que orar muito. Como é que é então que eu vou conseguir estar glorificando o Senhor, meu Deus, nas reuniões? O Senhor Jesus também, o mesmo, Ele nos deu esta orientação. Agora, no mesmo livro de João, o Evangelista, no capítulo 14. O verso 25 e 26 nos diz assim: tendo-vos dito isto, estando convosco. O que quer dizer? Ele estava dando as instruções devidas aos seus discípulos em torno a toda a vida e também, por que não, nas reuniões. Então ele, na instrução aos discípulos, ele precisava de falar mais uma coisa. É o que nós precisamos de colocar em nosso coração, porque nós já temos conhecido esse texto, o verso 23, 26 que vamos ler. Mas é importante que nós tenhamos sempre a lembrança, sempre trazer para perto de nós, para que nós não venhamos a estar confuso e automaticamente desviar, né, do objetivo nas reuniões que tem o intuito único de glorificar o Senhor. Ele diz no verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que Deus enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito a vocês. Ufa, né? Ufa. Nós já começamos a relaxar, a tranquilizar, a nos sentir mais à vontade num assunto de suma importância, de que agora, mais uma vez, o Senhor está nos falando. Não se preocupem, não fiquem atemorizados, não fiquem preocupados de como é que vocês vão estar glorificando o Senhor nas reuniões. Porque, olha o que o Senhor Jesus falou, olha, vai vir um Consolador, este é o Espírito Santo do Senhor Deus. O que é que foi que o Senhor Jesus falou à mulher em Samaria? Que todos devem ou deveriam ou não teria outra forma de adorar ao Senhor a não ser em espírito e em verdade? Olha, aqui o Senhor falando isso. Ele vai enviar o Espírito Santo, Ele estará convosco. Ele vai ensinar vocês todas as coisas e vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu falei para vocês. E não podemos deixar, irmãos, de falar agora o Senhor instruindo aos irmãos de Roma na pessoa do apóstolo Paulo. Esta aqui é algo ápice, algo extremamente maravilhoso também para nós não desviarmos, né, a nossa vida, o nosso sentimento, o nosso coração, para não estar glorificando o Senhor, o nosso Deus, nas reuniões. Primeiro, o apóstolo ele age de uma forma de rogo, de um pedido especial, né? Porque ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Culto racional. O culto racional, o seu raciocínio, o seu coração, todo um ser, né, que seja inteligente, que não seja conturbado, que não seja, podemos dizer, de uma forma que tenha se desviado do objetivo único. E ele diz, e quando nós realmente temos isso, nós já vamos sentir bem mais à vontade. O nosso irmão comentarista, ele nos deu alguns textos de base para nós estarmos falando isso. Isto, a lição de como estar glorificando o Senhor Deus nas reuniões. O primeiro texto que ele nos deu foi de Isaías, capítulo 1, versículo 10 ao 17. Também Levítico, capítulo 10, do verso 1 ao 3. E também Malaquias, capítulo 1, do verso 6 ao 14. Nós não teremos o tempo suficiente para estar fazendo esta leitura, mas eu tenho certeza, ou eu acredito que os irmãos tenham lido, né, esses textos, para que consiga ter uma boa compreensão, né, do que nós estaremos discorrendo aqui no comentário do irmão escritor e comentarista das nossas lições. E se por um acaso não leram, eu dou a sugestão, leiam. Olha, de um conteúdo magnífico, porque ele dá de uma forma tão especial instrução de como é que deve ser feito, né, esta glorificação ao nome do Senhor nas reuniões, de uma forma extremamente especial. Olha o que o nosso irmão ele começa a falando aqui na sua introdução. É uma verdade inegável que a vida cristã, como um todo, é um culto ao Senhor nosso Deus. Oxalá que realmente fosse assim, porque seria diferente, né, irmão Daniel? Não haveria a intensidade de sofrimento em que as pessoas hoje mencionam. Há as dificuldades, há as adversidades, mas quando a nossa vida, né, ela está entregue ao Senhor e ela está embutida, né, neste ponto que o nosso irmão ele colocou, que é o verso 1, né, do capítulo 12 de Romanos, este que nós lemos anteriormente. Podemos dizer, não tem como dar errado. Né? Por quê? Não tem como dar errado. Porque quando nós lemos, né, o verso 2 e 3 de Romanos, nós conseguimos perceber isso. Por quê? Não vai haver conformação com o mundo. O que quer dizer o mundo quando nós falamos? Irmão Daniel, nos ajude. Quando nós vemos essa exposição da palavra do Senhor, não vos conformeis com o mundo. O que é que nós conseguimos entender para a nossa vida prática? Nossa vida espiritual, né? De glorificação ao nome do Senhor. Quando a Bíblia fala mundo, fala de quem habita no mundo, que somos nós, né? Quando fala de conformar com o mundo, é aquelas pessoas que não creem no Senhor, que vivem conforme como dizer assim, conforme que a sociedade dita. Entendeu? Então nós não temos que conformar com isso. O próprio Jesus disse, ele diz, não os peças que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós temos que fazer uma separação nisso aí, porque agora nós somos de Cristo e não desta terra. Então,
Até a Bíblia nos fala que o príncipe deste mundo, que fala do maligno, né? Tem corrompido o coração das pessoas. Não é nos conformar com o que o mundo, com o que as pessoas nos ensinam, a sociedade, as pessoas que estão em eminência, às vezes, que nos ensinam, mas é aprender dentro da Escritura como nos colocarmos diante de Deus. Entendeu? E nos conformar é aceitar, é nos moldar de acordo com a vontade desse mundo. Então, fala assim, não devemos nos conformar com este mundo. Entendeu? É aceitar como prática de vida, né? Como meta para si, né? Viver como eles vivem. E quando nós observamos essa palavra também, a maldade, a injustiça, a infidelidade, que são sinônimos do mundo. Não há como se conformar com isto, né? Mas ele continua falando, né? Primeiro, não conformar com o mundo, porque isto vai acontecer algo diferente em nós, que vai haver uma renovação, uma transformação, né, em nosso ser, e isto vai trazer alguns benefícios. E quais são esses benefícios, né? Não conformar com o mundo, mas transformar, né, pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento hoje é qual? O que o Espírito, ou o que o Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos e que chegou até nós. Ele nos deu o entendimento na pessoa do Espírito Santo do Senhor, que vai nos ensinar tudo, vai nos fazer lembrar de tudo. Isso aconteceu, né? Transformar pelo entendimento, aí vem a absolvição, né? A recepção em nós, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nosso Deus. Olha que mudança espetacular, né, que acontece, né, quando nós permitimos que toda a nossa vida cristã seja realmente um culto ao Senhor, o nosso Deus. Nas Escrituras é possível ver muitos momentos o quanto o povo do Senhor Deus o cultuava de uma forma desagradável aos seus olhos. O Senhor Deus se importa com a maneira que o cultuamos. A proposta dessa lição é mostrar como glorificar o Senhor nosso Deus no culto solene. E muitas das vezes nós desvirtuamos, mudamos, e aí o Senhor não é glorificado nos cultos, nas reuniões. O nosso irmão, escritor e comentarista, ele mais uma vez, ele colocou sobre o nosso assunto, ele separou. E dessa vez ele separou também em 3 pontos. Normalmente ele separa o assunto em 3 ou 4 pontos, e neste ele separou em 3 pontos. O primeiro é sobre o culto solene. O segundo é o culto de coração e não apenas formal. E o terceiro é o culto submisso às prescrições bíblicas. Quer dizer, conforme são as orientações que o Senhor nos dá através da Bíblia Sagrada. O culto solene é uma reunião especial do povo de Deus, feita exclusivamente para a adoração. O culto dos cristãos primitivos, por sua vez, era algo mais simples. Eles tinham o costume de se reunirem para o partir do pão.
Isso está em Atos 2, 46, é texto que os irmãos conhecem, e também em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. E também para a oração, Atos 4, 24 e capítulo 12, verso 12. E também para os cânticos, que está em 1 Coríntios 14, verso 26. E também para a pregação da palavra do Senhor, conforme das prescrições bíblicas está registrado em Atos capítulo 20, versículo 7. É a respeito deste culto feito solenemente pelos cristãos primitivos que a lição está apresentando. A questão agora é: como oferecer o culto solene que glorifica o Senhor nosso Deus? Anteriormente nós tivemos lendo aqueles textos de João, o evangelista, capítulo 4, falando a respeito da conversa que o Senhor Jesus ele teve com a mulher, e ele mostrando que eles, ou os samaritanos, eles não tinham o conhecimento de Deus, mas eles estavam tentando glorificar ao Senhor. E ele falou assim: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E é interessante isto, porque o Senhor Jesus, ele começa a falar para aquela mulher, para que ela, a partir daquele momento, ela começasse a conhecer diretamente o Senhor. E ele fala que o Senhor nosso Deus, ele procura adoradores. E é necessário que estes adoradores o adorem em espírito e em verdade. Depois nós observamos que o Senhor Jesus, ele, na instrução aos discípulos, depois dele ter passado uma série de ensinamentos, ele mencionou para os discípulos que não era para eles ficarem preocupados, porque ele iria rogar ao Pai, e o Pai iria enviar um Consolador, que é o Espírito Santo do Senhor mesmo. E o Espírito Santo do Senhor iria ensinar eles todas as coisas. Iria também os lembrar de todas as coisas que ele tinha falado. E depois nós mencionamos a respeito da instrução que o Senhor Deus ele dá aos irmãos de Roma através do irmão Paulo, o apóstolo. Porque ele mostra que não era para se conformar com este mundo, né? E aí nós percebemos que esta orientação do Senhor, ela tem um justo motivo, né? E nós percebemos que esta rejeição, né, das coisas do mundo, né, para que não houvesse uma conformação com o mundo, ele mostra que haveria um resultado. E nós podemos lançar, né, a pergunta agora para os irmãos, o irmão Denilton que está aqui conosco nessa oportunidade: o que é que nós podemos entender, irmão Adenilton, sobre essa questão aqui, dessa instrução do Senhor, para que não haja conformação, né, ou aceitação mesmo com o mundo? O que é que nós poderíamos dizer neste sentido aqui? Quando nós ouvimos falar a respeito de não se conformar com o mundo falando das pessoas, né? As pessoas que existem, e nós não fazer o que eles fazem, agir como eles agem, tratar como eles tratam, mas sim como a Bíblia nos ensina,
como devemos ser cristãos, porque Jesus disse, eles não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Entendeu? Então é viver de acordo com a vontade do nosso Deus e não aceitar aquilo que o mundo nos ensina. Irmão Dominho, as irmãs, falar alguma coisa nessa questão de não conformar com o mundo, né? O porquê que o Senhor tem mencionado dessa forma tão, né, bem expressiva. Se tem alguma coisa a falar, concordam com o irmão Adenilton, que está aqui conosco, que fez o comentário? Concordo assim. É exatamente isso, que a gente vê que as práticas que tem no mundo são práticas não que agradam ao Senhor. Tanto que quando a gente até vai ver na carta de Tiago, no capítulo 1, quando ele está no verso 27, ele fala que a verdadeira religião é aquela que quando a gente está ajudando as viúvas e os órfãos nas suas dificuldades e também se guardar da corrupção do mundo. Afastar-se, Se né? afastar, ficar longe daquilo. Mundo. Então é para a gente não ter as mesmas atitudes que o mundo acaba tendo e, no caso, também ajudar aqueles que precisam. Que ele está exemplificando ali que eram as viúvas e os órfãos. Então é se abster mesmo. Não conformar com o mundo é não fazer o que o mundo está fazendo. E sim seguir o que o Senhor pede para nós fazermos e não como o mundo pede para nos agirmos. Que ele fala que a gente está fazendo certa coisa para a gente conseguir algo, só que quando a gente vai ver com o Senhor fala que não é dessa forma que devemos agir. Devemos agir de uma outra forma. Isso realmente é interessante, que quando ele menciona, né, para que não haja conformidade com o mundo, ele dá um incentivo, né, para nós da seguinte forma, mas é que permitamos, né, uma transformação em nosso ser para um novo entendimento que é Ele mesmo que nos dá, e isto vai fazer com que nós venhamos a experimentar ou estejamos experimentando qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor nosso Deus, né? É super interessante isso, porque quando ele fala isso, ele primariamente ele diz para nós que é para nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor nosso Deus. Como assim, né? Como é que a gente pode entender essa questão? Como assim? Apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Deus, né? Mas, irmãos, o maravilhoso da parte do Senhor nosso Deus é que todas as vezes que Ele nos dá uma instrução, Ele dá nos mínimos detalhes. Primeiro Ele fala de apresentação do corpo, né? De uma forma viva, de uma forma santa, de uma forma agradável. Aí, isto realmente pode trazer uma confusão em nossa mente frágil, né, limitada, mas aí quando ele complementa que isto é através do nosso culto racional, né, com a nossa inteligência, com o nosso coração aberto para ele, aí já muda, não é irmão Adenilton? Né? Ele fala, né, de uma forma assim tão simples, mas com umas palavras que abrem os nossos ouvidos, o nosso coração, né? Ele realmente fica perceptível. E aí, irmãos, é que nós, quando nós descobrimos estas coisas, aí esta pergunta aqui, né, da questão de agora como é que nós vamos oferecer um culto solene que glorifica o Senhor, essa pergunta ela é cancelada. Ela é cancelada. Porque é o próprio Senhor mesmo que irá nos ajudar a fazer isso. Primeiro o Senhor Jesus fala para a mulher samaritana que é necessário fazer isto em espírito e em verdade. O Senhor Jesus ele menciona, né, que a adoção ou a oferta da parte do Senhor nosso Deus, a pedido do Senhor Jesus, que venha o Espírito Santo, que ele vai nos ensinar, vai nos fazer lembrar de tudo, né? Então,
isto é interessante, porque quando o Senhor Jesus ele menciona isso para a mulher samaritana, de que é necessário que se sirva o Senhor somente com o Espírito, quer dizer, cancela o que é o lado humano, o sentimento humano, a inteligência humana, ela é cancelada. E quando ele é extraordinário, é magnífico quando a gente permite que a Escritura ela fale realmente conosco. Porque o Senhor Jesus fala para aquela mulher samaritana o seguinte: o Pai procura a tais que assim o adorem. Não há mais dúvida, não há mais preocupação quanto a essa questão da forma, né, de se apresentar no serviço, né, da igreja, no culto na igreja. E nós temos agora o culto de coração e não apenas formal. O culto mais importante é aquele que efetuamos com a nossa vida segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, não adianta nós querermos fazer com a nossa própria capacidade, com o eu sei, o eu acho, o eu penso que tem que ser assim, ou o que eu penso que é assim. E o nosso irmão escritor e comentarista da nossa lição, da revista da Escola Dominical, ele exemplifica aqui um personagem que realmente vai de encontro com esta afirmação, que não é nós. E este personagem, ele colocou aqui como o Caim. Caim, ele teve o seu sacrifício rejeitado, visto que a sua própria pessoa foi rejeitada por causa do seu coração mau, distante do Senhor. E é interessante que o Senhor, ele falou para Caim: por que você não muda o seu coração? Por que esse seu semblante está tão fechado? Porque se você não permitir, né, que esta ira que está no seu coração, se você não permitir que ela faça você tomar tais atitudes, não vai haver também misericórdia para você. Caim pensava que estava oferecendo ao Senhor alguma coisa que o Senhor iria agradar, mas a forma que ele se predispôs, com a sua própria capacidade, com a sua própria vontade, o Senhor não rejeitou nem a oferta dele e nem a pessoa dele. Ao contrário de Abel, que tinha o seu coração aberto para o Senhor, que obedecia ao Senhor, que só agia conforme a orientação do Senhor nosso Deus. E por isso, ele e a sua oferta foram aceitas aos olhos do Senhor. Nós sempre temos de ter em mente: quem nos dá, quem nos oferece, quem nos concede todas as condições é o Senhor mesmo. E a terceira parte, o culto submisso às prescrições da Bíblia, segundo as orientações que estão escritas na Bíblia. Tem que ser um culto de obediência. A submissão, ela diz que é obediência. No culto solene, não se deve fazer o que Deus proibiu na sua palavra, mas também não se deve fazer o que ele não ordenou. Ainda que ele não tenha proibido na Bíblia, na verdade,
qualquer coisa que não esteja ordenado nas Escrituras para o culto solene não é permitido. Essa é uma parte que nós às vezes podemos perceber que tem algumas pessoas, alguns irmãos, eles têm desviado deste objetivo de fazer com que as reuniões elas estejam de forma a estar glorificando o Senhor nosso Deus. Porque eles se baseiam em que, se não está escrito na Bíblia que não pode fazer, então nós vamos poder fazer. Aí já tem outros que agem de uma forma diferente. Bom, já que não está escrito, nós não podemos fazer. Mas parece que causa uma certa dúvida, né? Irmãos, baseado no que nós comentamos antes, tudo o que o Senhor tem para que nós venhamos a fazer, Ele tem deixado claro. E não tem como nós escondermos atrás dessas, digamos assim, desculpas, porque quando nós lemos aqueles 3 textos de início, ele nos dá um esclarecimento, é o Senhor mesmo. E qual é a posição que nós estamos hoje? O Senhor Jesus falou há quase 2000 anos atrás, mas nós sabemos que o mesmo Senhor que falou lá, hoje Ele fala da mesma forma. O Espírito Santo do Senhor é que nos ensina algumas coisas? Não, eu não ouvi. Todas. Viu como é que é fácil? Ele nos ensina todas as coisas. E ainda, vamos usar uma expressão comum nossa, bem humana, né? De lambuja. Ele ainda nos faz lembrar de coisas que nós estudamos há um bom tempo atrás. Aí às vezes você está lá desfolhando a Bíblia ou lendo algum texto, falou assim, nossa, esse texto aqui, como ele falou comigo aquela vez, e dessa forma. É o Senhor te falando de novo, te lembrando o que de bom te aconteceu, e agora você está se maravilhando, porque o Senhor lembrou como é que isso aconteceu. Né? A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Né? Não podemos esquecer isso, né, irmã Sayonara? A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Né? E nós temos percebido que nós só temos vivido na manhã. Né? Porque se nós nos apegarmos somente nessa expressão, que é o que não está escrito, que a Bíblia não nos permite criarmos conjecturas, não, então de noite o Senhor não vai me falar, e a palavra dele não estará renovada. Isso não é assim, né? Então, quando nós permitimos que o Senhor, Ele haja por completo na nossa vida, nós vamos estar percebendo que a cada momento da nossa vida, o Senhor está renovando as nossas forças. E isso é escrito na Bíblia, né? Quando um servo do Senhor do passado, ele estava, nós podemos aceitar que ele estava arrasado. E ele começou a encher de perguntas ou de cobranças ao Senhor nosso Deus. O nome deste servo mencionado na Escritura é Abacuque. E depois que o Senhor nosso Deus começa a expor para ele as coisas, esclarecer para ele, aí no final ele menciona isso, que apesar de acontecer todas as coisas, ele é pessoal, ele estaria fazendo menção ao nome do Senhor, porque o Senhor estaria ou está renovando as suas forças.
te dando asas como de águia, renovando as suas forças a cada momento, né? Isto realmente é extremamente gratificante para nós. Então, nós percebemos isso, que nós podemos estar glorificando o Senhor no culto, né? Nas reuniões, nos períodos de estudo, quando nós realmente nos submetemos ou nos permitimos, ou vamos simplificar, né? Nós obedecemos o que o Senhor nos fala, e aí não vai haver dúvidas. E Ele, como é muito comum, né? O Senhor Deus, Ele é magnífico. Olha, Ele nos dá os detalhes, além da instrução constante, Ele ainda nos dá alguns detalhes específicos de como nós devemos realmente estar glorificando o Senhor nos cultos da igreja. O primeiro que nós podemos citar é a oração. Sem oração não tem como iniciar, como acontecer nada corretamente. Porque se nós não orarmos ao Senhor pedindo a orientação a Ele, para que aconteça do jeito que Ele quer, nós vamos agir com as nossas próprias capacidades, com o nosso próprio conhecimento, né? Então, não vai dar certo. Então, Ele orienta. Primeiro, com a oração. E nós temos texto bíblico que nos mostra isso. Atos 1, verso 14, também capítulo 2, verso 42, também capítulo 4, do verso 23 ao 31, depois capítulo 12, versículo 5, e 12, versículo 12, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Olha quantos textos nos ajudando nessa questão aí da oração. Também com cânticos espirituais. Referências, Efésios 5, 19, Colossenses 3, verso 16. Também o terceiro, leitura e pregação da palavra. Colossenses capítulo 3, verso 16, 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 e Tito capítulo 2, versículo 1. Quarta parte, batismo e a ceia do Senhor. Mateus capítulo 28, verso 19, Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, também o capítulo 11, do verso 23 ao 26. E agora, ofertas e bênçãos apostólicas. Eu acho que você deu uma travada aí agora, né? Você deu uma parada e se perguntou, como assim? Como assim? Ofertas? Ah, tá, dá para aceitar, mas bênçãos apostólicas? Aí ficou confuso. Nós iremos ler e nós iremos perceber que isto também faz parte de um culto na igreja que glorifica o Senhor nosso Deus. Os textos propostos para nós é 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, que eu peço a algum dos irmãos ou irmãs para que esteja lendo para nós. Também texto 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, e depois o capítulo 13, versículo 13. Por favor. Quem vai ler o primeiro texto para nós? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Interessante, esse texto falou da necessidade da oferta, né? E quem é que irá ler para nós? 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que texto de confirmação extraordinária, né, a respeito da oração e a forma, né, dessa doação e dessa forma que tem que ser, né, com o coração aberto, porque o Senhor
se agrada para aqueles que ofertam, né, com alegria. E agora o capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Agora ficou mais fácil, hein? Já não estamos mais preocupados a respeito dessas bênçãos apostólicas, que nós podemos colocar, irmãos, todos nós que somos servos do Senhor, nós temos essa normalidade, né? Essa naturalidade de que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te conforte. Isto é bênção da nossa parte, da nossa intercessão para os outros. E aqui, esse texto aqui, esse versículo, ele é extremo nessa confirmação de necessidade de também fazer parte. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Acho que cancelou, né? Já nós daqui para frente nós não teremos mais dificuldade em entendermos de como fazer um culto que glorifica o Senhor, o nosso Deus. Estas são as coisas, e tão somente essas, que devem ser oferecidas ao Senhor nosso Deus na liturgia, né? No desenvolver do culto ao Senhor, das reuniões ao Senhor. E nesta última parte da conclusão do nosso irmão, o escritor e comentarista, ele diz assim para nós: nunca deixe de lado o zelo. Esta parte do zelo, irmãos, ela é extremamente necessária. Quantas vezes nós ouvimos pessoas desvirtuando o que a Escritura diz? Nós temos hoje a orientação da parte do Senhor a ter zelo, a ter respeito, em ter obediência ao Senhor nas instruções que Ele nos tem dado, nas instruções que o Senhor nos dá a cada dia, a cada momento de nossa vida. Temos este convite aqui da parte do Senhor mesmo. Nosso irmão comentarista escreveu, mas aceitem, eu aceitei, que é uma orientação direta da parte do Senhor, de nós sermos zelosos. Isso não está escrito na Bíblia? A Bíblia diz que é para nós sermos zelosos e também em boas obras. Lembra deste texto que o Senhor nos fala? É necessário o zelo. Cultue o Senhor nosso Deus segundo as prescrições bíblicas. Nós não temos mais desculpa de oferecer uma adoração ao Senhor de forma irregular daqui para frente, de nós realizarmos uma reunião em nome do Senhor daqui para frente desordenadamente. Não vamos ter mais essa desculpa. E mesmo que nós queiramos, ou que você queira criar uma justificativa, nós vamos ser lembrados agora, mais uma vez, pelo Senhor. O que é mesmo que o Senhor diz quando alguém está fazendo uma reunião, né, ou está tendo uma reunião? O que é que o Senhor Jesus fala? Vocês lembram? O Senhor Jesus falou a respeito disso. Vocês lembram? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio. Como é que é, irmã Marta? Onde estiver 2 ou 3 reunidos, estarei no meio. Então, está escrito.
se houver desordenância, se não houver inteligência, se não houver culto racional, o Senhor, Ele está no meio. E Ele estará desaprovando. Ele está virando o rosto e vai falar: este culto, esta reunião não está me glorificando. Então, irmãos, a Escritura nos mostra desta forma. Essa é a adoração que o Senhor Deus exige, e estes são os adoradores que o Pai procura. Essa é a adoração que Deus exige, e estes são os adoradores que o Pai procura. Mas, Dória, como é que é? Essa é a adoração que o Senhor exige? Como é que é isso, irmão Denilton? O que nós podemos falar, né, a respeito deste ponto aqui? De que o Senhor exige esse tipo de adoração e que o Senhor também, Ele procura as pessoas que façam deste jeito. Nós podemos falar alguma coisa neste sentido? Como é que seria isso? É porque Deus, Ele é perfeito e Ele é fiel. E Ele nos escolheu, e agora nós somos um povo separado, ou seja, selecionado. Aquele que é selecionado é o quê? É o melhor. Entendeu? E tudo que nós precisamos na nossa vida é entender: aquilo que nós prestamos a Deus tem que ser o melhor. O melhor. Lembra das ofertas? Que o povo trazendo as ofertas e depositando no gasofilácio, e Jesus lá presente olhando. De repente vem uma senhora e joga 2 moedinhas. Tem até o corinho, tirim, tim. E o Senhor Jesus olha e fala assim: ó, aquela sim, aquela me honrou, aquela me louvou, porque ela deu o que tinha, a maior quantidade, né? Deu o que era perfeito. Então é isso que Ele quer de nós, entendeu? Porque nós, como cristãos, nós somos pequenos Cristo. Nós temos que agir com Cristo como Ele agiu conosco. E adorá-lo em espírito e em verdade. E em verdade. É verdade, isso aí. Não podemos esquecer de que tem que ser assim. E nós não devemos esquecer que o que nós somos em um lugar, nós temos que ser da mesma forma em todos os lugares, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. Nós temos que agir corretamente, para que nós possamos glorificar ao Senhor. Como é que é, irmã Sayonara? Então nós devemos estar fazendo coisas que agradem ao Senhor, não somente quando nós estamos nas reuniões, nos cultos, mas também nos nossos afazeres, no nosso dia a dia. É isso aí? Trabalho, sim. Né? Isto é possível? Como é que nós poderíamos afirmar que isto é possível ou que isto é necessário? Nós temos alguma forma de falar, baseado nas Escrituras, de que como é que é isto, né? A Bíblia fala lá em Efésios a respeito disso, no trabalho, né? Nós devemos prestar o nosso trabalho ao nosso Senhor aqui na terra, como se estivesse fazendo ao nosso Senhor, que é Deus. Que é do céu. Prestarmos o nosso trabalho com respeito ao nosso patrão. Nós servirmos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações.
carregar a carga dos mais fracos, né? Então, nós temos esta liberdade de podermos agir, de fazer assim, naturalmente, porque o mesmo Senhor que tem nos procurado, é isso? Tais que o Pai procura e que assim o adorem. Tem que ser desse jeito. Então, irmãos, nós podemos ver que temos essa bela lição de hoje. De como nós devemos agir para glorificar o Senhor nas reuniões. Eu tenho certeza absoluta que a forma que o Senhor se estendeu até nós nesta oportunidade, com estes textos que nós pudemos apreciar, desses comentários que o irmão, o comentarista da escola deixou para nós, e também destes tantas formas que nós podemos mencionar, né, o que o Senhor mesmo já tem nos ensinado. O Senhor realmente nos abençoou, e é o que nós rogamos a Ele, que Ele continue nos abençoando, para que nós sempre possamos estar fazendo assim. Amém. Amém.